Mateus, capítulo de número 3. A partir do versículo 13, diz assim: Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você quem vem a mim? Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mais uma vez, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aleluia. Você pode dizer amém? Vamos declarar juntos essa palavra. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Só os irmãos? Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aleluia. Literalmente, essa é uma palavra do céu, que foi liberada sobre a vida de Jesus. E nós podemos dizer, essa é uma palavra do céu, que é liberada sobre a vida de cada discípulo de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos submetemos à Tua autoridade e à autoridade da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Espírito que clama, Abba, Pai, ministra sobre nós aqui nessa noite. Que haja cura, Senhor. Que haja uma profunda cura no coração de cada pessoa aqui nessa noite. Aquele que já é curado, saia daqui ainda mais renovado, na convicção de que é filho amado do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, o texto, a partir do versículo 13, começa dizendo: Por esse tempo, faz uma rápida contextualização e nós vamos compreender o que está acontecendo. João, quando diz por esse tempo, quer dizer pelo período, naquela época em que João Batista estava exercendo seu ministério, em que João estava pregando a chegada do reino de Deus, que o reino de Deus estava próximo, que aquele que iria estabelecer e inaugurar o reino, que é Jesus, estava chegando. Então João está desenvolvendo, João está no auge do seu ministério. E a mensagem de João era uma mensagem bastante específica, bastante direta, e para os moldes atuais, digamos assim, era até uma mensagem bastante dura, porque quando algumas pessoas, uma determinada classe de pessoas chegavam para ser batizadas, João liberava palavras assim bastante duras, declarando raça de víboras. Então eram palavras assim bastante duras, mas ainda assim, mediante a pregação de João, a Bíblia diz que muitas pessoas, multidões, vinham até onde João estava, desenvolvendo seu ministério no deserto, vinham até ele, ali no Jordão, para serem batizadas. E o texto nos dá uma informação muito importante. No versículo 6, Mateus 3, versículo 6 diz: E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ou seja, as pessoas chegavam para serem batizadas, mas elas não chegavam ali apenas para cumprir um ritual religioso. Elas chegavam com a firme convicção de arrependimento, de convicção de pecado, de que eram pecadoras, de que a mensagem que João estava pregando era genuína. E a Bíblia diz que as pessoas chegavam e confessavam os seus pecados. E aqui nós temos assim uma informação que é muito importante, é muito interessante. Nós não temos isso, nós não fazemos isso costumeiramente na igreja, mas é uma cultura bíblica,
Quando ele diz que as pessoas vinham e confessavam seus pecados, confessavam publicamente. Então imagina que todos os irmãos aqui tenham vindo hoje para se batizar, e eu seja o João que estou batizando. Então o irmão vem para ser batizado, mas antes de ser batizado, ele confessa publicamente os seus pecados. Todos os seus pecados. E aquilo era um sinal, era uma evidência, não necessariamente uma exigência religiosa do ministério de João, mas sim uma evidência de que a mensagem que João estava pregando era verdadeira. Era a mensagem que estava gerando arrependimento profundo, firme convicção de pecado. E as pessoas então viam e confessavam seus pecados. E então João declara, diz, olha, no meio de vocês há alguém que é muito mais poderoso do que eu nem sou digno de carregar as sandálias dos seus pés, de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz que nesse período, ou seja, nesse momento, nesse tempo, nesse período, Jesus aparece. E Jesus chega, e o texto diz que Jesus veio para ser batizado por João Batista. A informação que é muito importante, que nós temos que compreender, é que a mensagem que João está pregando, o batismo que João está ministrando, é um batismo para arrependimento. Diga comigo, arrependimento. É uma mensagem para arrependimento. Isto é, as pessoas ouviam a mensagem e as pessoas chegavam até João, diante da igreja, do ministério dele, e confessavam os seus pecados. Mas agora chega Jesus. Mas Jesus, ele não tem pecado. Jesus não tem pecado algum. E João, então, entra numa crise, vamos dizer assim, uma crise ministerial, uma crise teológica. Porque ele diz, como assim o Senhor vem para ser batizado por mim, sendo que eu é que preciso ser batizado pelo Senhor? Mas Jesus, então, dá uma palavra, que essa palavra para nós, irmãos, ela é muito importante. Jesus diz, olha, deixe, versículo 15, deixe por enquanto, porque assim nos compete cumprir toda a justiça. Outra versão diz, assim nos compete obedecer toda a justiça de Deus. O que Jesus está dizendo aqui para João é, de fato, João, eu não preciso, eu não tenho necessidade desse seu batismo. Entretanto, eu preciso ser batizado, primeiro, para servir de testemunho para as pessoas, para todos aqueles que vão me seguir, para esse reino que eu estou inaugurando. Esse meu batismo vai servir de testemunho. E esse batismo, em primeiro lugar, também é uma maneira de eu estar confirmando, legitimando a mensagem que você está pregando. Como você mesmo disse, você veio para abrir caminho, você é a voz que clama no deserto, você veio preparar o caminho. Quando perguntaram para João se ele era o Cristo, se ele era o Messias, ele declarou, não, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Então João, ele tinha uma firme convicção de quem ele era, de qual era o seu ministério, qual era a sua função, o que ele realizava. Então eu sou a voz que clama no deserto. E então Jesus, ele legitima, ele valida, ele confirma o ministério de João. E então a Bíblia diz que João o batiza. Jesus se submete ao batismo de João. E isso, irmão, para nós é muito importante, porque o batismo, esse batismo que está falando aqui é o batismo nas águas. Esse batismo nas águas, irmãos, preste bem atenção. O batismo nas águas é o primeiro sinal, é a primeira evidência, é a primeira confirmação de alguém que verdadeiramente nasceu de novo. O batismo nas águas é o primeiro sinal, é a primeira evidência, é um testemunho público de que a minha vida realmente pertence a Cristo Jesus e que eu estou disposto a obedecer a Ele. Então, o batismo nas águas não é um ritual religioso, não é apenas um ritual para você fazer parte, ser membro de uma igreja. O batismo é um testemunho externo do milagre que aconteceu internamente. O batismo é um testemunho público da salvação que aconteceu internamente. Então, queridos,
É muito importante compreender isso. Então, se aqui no nosso meio há alguém que ainda não se batizou nas águas, querido, graças a Deus aqui em Imperatriz nós somos muito abençoados com água. É fácil batizar você. Amém? Então, não fique protelando, adiando, esperando um dia. 2 semanas atrás, numa conversa, numa visita, o irmão preparou um churrasco, fomos lá conversando, comendo, ele disse, pastor, eu nunca me batizei, eu quero me batizar, o que eu faço? Eu disse, está fácil, onde é que tem água aqui? Aí preparamos, 2 dias seguintes, nós estávamos na piscina do condomínio batizando ele, celebrando, foi uma alegria, porque o batismo, querido, é uma declaração de que eu quero obedecer a Jesus, de que eu quero fazer a vontade de Deus. Olha o que Jesus diz, assim compete que façamos toda a justiça de Deus. Uma outra tradução diz assim, importa que façamos toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus. Nós não temos como mensurar, nós não temos teologia para explicar isso, mas a verdade é que um cristão, uma pessoa, quando ela se batiza, algo acontece no seu interior. Não tem como mensurar isso. Por quê? Porque o batismo é um ato de obediência. Quando nós obedecemos a Deus, pode ter certeza, Ele libera unção sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém. E a Bíblia nos diz, e aqui eu quero concentrar a atenção, a Bíblia nos diz que logo que Jesus então foi batizado, logo que Ele saiu da água, e é uma cena extraordinária, irmãos. O texto diz, eis que os céus se abriram. Os céus se abriram. Os céus se abriram. As nuvens, assim, se moveram de tal maneira que as pessoas viam o céu aberto. Os céus se abriram. E olha, diz, e ele viu o Espírito de Deus descendo em forma de pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Querido, e é muito importante que você observe algo aqui. E eu quero que você ouça bem isso que eu vou lhe dizer hoje. Toda palavra que o Pai liberou sobre a vida de Jesus, e especificamente essa palavra aqui, que o Pai liberou sobre Jesus, essa palavra também é sobre mim e sobre você. Essa palavra que está liberada sobre a vida de Jesus, essa palavra também é sobre mim, é sobre você. Hoje o céu olha para mim, olha para você, independente de qual seja a sua história, independente do que você tem feito, você é filho amado do Pai. Você é filho amado de Deus. Pastor, mas a minha vida não está legal. Pastor, mas eu tenho um monte de coisas para consertar na minha vida. Querido, você foi criado para ser uma expressão visível do amor de Deus aqui na terra. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Sabe, é muito provável que haja pessoas que não gostem muito de você, que não vá muito com sua cara, que não gostam do que você diz, que não gostam do que você pensa. É muito provável que haja pessoas que não concordam com você, que até que lhe desprezem, que sejam diferentes com você. Mas algo que você precisa ter consciência dentro de você é que você é filho amado de Deus. Aquele que é o Senhor e Rei do universo. Aquele que entregou a vida dele lá na cruz. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele é quem nos ama. E esse amor, queridos, esse amor de Deus por mim, por você, ele é algo que é incondicional. Eu não fiz nada, você não fez nada para merecê-lo. Mas eu e você somos alvo desse amor. E quando a Bíblia diz que o céu se abriu e falou, este é o meu Filho amado, em quem me agrado, aqui o Senhor está falando sobre Jesus, está entregando uma identidade. E algo que é muito importante compreendermos, irmãos, é que em Cristo, em Jesus, nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade. A palavra de Deus nos diz que em Cristo, lá na eternidade, nós teremos inclusive um novo nome. Não será Jonathan,
um novo nome. Não sei ainda como é que vai ser esse nome, mas eu tenho certeza que eu vou gostar. Tenho certeza que eu vou gostar. Ninguém vai sofrer bullying lá por causa do seu novo nome. Você tem uma identidade em Cristo. Uma identidade. Uma identidade. Você é filho. Querido, e para você compreender, pastor, qual é a importância disso? Quando fala de identidade, está falando de autoridade, irmãos. Um dia, quando Jesus ele saiu do barco e entrou numa região, desembarcou numa região chamada Gadara. Quando Jesus desembarcou ali, a Bíblia diz que veio um endemoniado. E ele estava carregado de demônios, de uma legião de demônios. E quando aquele homem endemoniado chegou diante de Jesus, aqueles demônios falaram na boca daquele homem, dizendo: o que você quer conosco, filho do Deus Altíssimo? O que você quer conosco, filho do Deus Altíssimo? Ele reconheceu a identidade que há em Jesus. Ele reconheceu a identidade. Querido, em Cristo Jesus, você tem uma identidade. Uma identidade que lhe concede autoridade para você representar o Senhor aqui na terra. Você representar o Senhor na sua família, representar o Senhor no seu bairro, no seu trabalho, aonde você estiver. Há uma identidade. Há uma identidade. Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Você tem uma identidade, querido. Você tem uma identidade. E sua identidade é de filho. Filho. Identidade de filho. Você é filho. Pastor, mas eu não tenho muita certeza se eu sou filho. E aí é importante que você tenha essa certeza. É muito importante que você tenha essa certeza. Porque é verdade que todo ser humano na face da terra é criatura de Deus. Mas filhos somente através de Jesus. Em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, todos somos criaturas de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus na medida que nós cremos em Cristo Jesus, na medida que nós nascemos de novo pela fé. Pastor, você quer dizer que eu tenho que ser crente para ser filho de Deus? Tem que ser crente. E tem que ser crente mesmo, para valer. Pastor, quer dizer que eu tenho que fazer parte aqui da sua igreja? Não, não necessariamente. Bom, até que nós vamos gostar se você fizer parte daqui. Mas você não tem que fazer parte necessariamente aqui da igreja, mas você precisa ser, para ser filho de Deus, você precisa ser morada do Espírito Santo. Usando a expressão que a Bíblia usa, na medida que você se torna filho de Deus, que você nasce de novo, que você entrega a sua vida para Jesus, aí sim você se torna a habitação do Espírito Santo. E você pode ter certeza, você é filho de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos que todo aquele que tem o Espírito Santo é filho de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Então você é filho de Deus. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Diga comigo, diga: eu tenho uma identidade. Eu sou filho. Essa canção que nós cantamos agora não é apenas uma canção bonita. Ela, por mais que pareça uma canção assim para, encher o ego, não é. Essa canção que nós acabamos de cantar agora é uma canção que declara uma verdade. Ela declara uma verdade. De que eu sou filho. Ele é o meu Abba. A palavra de Deus nos diz em Romanos, nos diz que nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Queridos, essa convicção é a convicção mais forte, mais profunda que um cristão pode ter. Eu sei que, como crentes, nós temos muitas opiniões.
nós recebemos muitas informações, especialmente nessa era digital. Nós temos muitas informações, muitas opiniões. Como diria o poeta popular, temos uma opinião para tudo. Mas sabe, opinião a gente defende. Convicção nos protege. A opinião sou eu que defendo, mas uma convicção é ela que me protege. Então você precisa ter uma convicção, a convicção de quem você é em Deus. Quem você é em Deus? Quem você é em Deus? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, quem você é? Há muitas coisas que a Bíblia diz que nós somos em Deus. Há muitas características, há muitas prerrogativas que a Bíblia atribui a mim, a você, a cada um de nós. Há muitas. Mas há uma que é essencial, que ela é fundamental, que ela é a base, que é o que sustenta todas as demais. É de que eu e você somos filhos. Eu e você somos filhos. Tem uma... Olha o que esse versículo diz aqui. Efésios. Eu gosto demais desse texto. Efésios, capítulo 1. Versículo 11. Efésios 1:11. Só a primeira parte diz assim: em Cristo. Em quem, irmãos? Em Cristo. Em Cristo fomos também feitos herança. Em Cristo fomos também feitos herança. O que é que nós somos feitos em Cristo, irmãos? Herança. Olhe para quem está ao seu lado aí com carinho e diga: nós somos herança de Deus em Cristo. Sabe o que a Bíblia está? Sabe o que é? Você sabe o que é herança, né? Sabe o que é herança, né? Quando ele está falando de herança aqui, está falando de riqueza. Mas não está falando de pouca riqueza, não. Está falando de muita. Eu e você, a Bíblia diz que em Cristo nós fomos feitos, ou seja, nós nos tornamos herança. Isto é, sem Cristo, antes de termos a Cristo, antes de conhecermos a Cristo, nós não éramos herança. Nós não tínhamos valor. Nós éramos pobres, desgarrados, miseráveis, pecadores, destinados à morte, ao inferno. Mas em Cristo, nós fomos feitos herança. Em Cristo, nós recebemos valor. Não recebemos apenas valor financeiro, monetário, nós recebemos valor essencial. Nós recebemos o valor de Cristo em nós. Em Cristo, nós fomos feitos herança. Então, em Cristo, você tem valor. Em Cristo, eu e você temos valor. Em Cristo, nós temos valor inestimável. Porque nós somos herança. A Bíblia nos diz que os filhos, e aí está falando de maneira natural, os filhos naturais, diz que os filhos são? Quantos estão compreendendo isso aqui, gente? Está compreendendo isso? A Bíblia diz, olha, que para mim, para você, quem é pai aqui? Quem é pai, mãe? Isso. Então a Bíblia diz que para mim, para você, os filhos são? O que você daria pelos seus filhos? Tudo. Tudo. Deus o livre, imagine que seu filho fosse sequestrado. Podia pedir o resgate que fosse. Você estava disposto a pagar. Vocês estão compreendendo isso? Porque Ele
ela, ou eles, ou elas são a sua herança. Herança. Foi isso que Jesus fez por mim e por você, querido. Ele pagou o preço do resgate. E nós fomos feitos herança. Por quê? Porque agora nós somos filhos. Somos filhos. E talvez você seja um daqueles filhos que talvez esteja dando assim um pouquinho de trabalho. Que tem um monte de coisinha para arrumar. Mas, querido, a Bíblia diz que, independente de qualquer coisa, você é filho. Você é amado. E essa convicção de que você é filho amado deve ser motivação suficiente para você decidir prestar. Você pode dizer amém? Mateus capítulo 4, preste bem atenção. O versículo diz assim, no finalzinho do capítulo 3, termina dizendo: este é o meu filho amado. Jesus recebe uma palavra, João ouviu, todo mundo viu, todo mundo testificou, Jesus ouviu. E o que acontece com Jesus logo em seguida? Mateus capítulo 4 diz que logo em seguida que Jesus foi batizado, que Jesus foi revestido com o Espírito Santo, e ele recebeu essa palavra de que ele é filho amado. O que aconteceu com ele? Ele foi o quê? Ele foi levado para o deserto. O mesmo Espírito que vem sobre ele, agora diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto. E aí observe bem, a primeira tentação, ou na verdade a essência da tentação de Satanás contra Jesus, foi fazer ele desacreditar, duvidar de quem ele é. Observe o que o texto diz, Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito. Entenda, quando diz que pelo Espírito, está com E maiúsculo ali. Então, esse Espírito está falando de quem? Do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele para o deserto. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se de Jesus, disse o quê? Disse o quê? Vamos lá, todo mundo? Se você é o Filho de Deus, olha aí a tentação. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Isso é, se você é filho de Deus, por que você está sofrendo? Por que você está com fome? Se você é filho de Deus, por que você está com as contas atrasadas? Se você é filho de Deus, por que você ganha esse salário miserável? Se você é filho de Deus, por que isso? Por que aquilo? Se você é o Filho de Deus... Parecem perguntas lógicas, óbvias. E Jesus, sim, tinha poder para transformar pedras em pães. Mas a grande questão ali que Satanás queria não era fazer Jesus mostrar o seu poder. O que Satanás queria era que Jesus duvidasse de quem ele é. De que o Pai não é suficiente para suprir as suas necessidades. É essa a tentação, querido. Se você observar, o que Satanás está querendo o tempo todo é fazer Jesus duvidar de que ele é filho. Olha o versículo 6. Mais uma vez Satanás diz: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito. Jesus, ele usou a Bíblia para poder vencer o Satanás, e o Satanás usa a Bíblia para poder tentar Jesus. Então você precisa compreender bem. Irmão, você precisa... O Filho de Deus, presta atenção. O que nós vimos lá em Efésios? Que
Em Cristo nós fomos feitos, todo mundo junto, nós fomos feitos herança. Toda herança, ela geralmente ela é declarada, comprovada mediante o quê? Testamento. Diga comigo, testamento. E o que é um testamento? É um documento que prova de que aquela riqueza, aquela herança, aquele recurso agora é seu. E aqui, querido, está o testamento. Aqui está o testamento. E como se não bastasse nós temos 2, para não ficar nenhuma dúvida. 2 testamentos comprovando de que eu e você somos filho de Deus. E nós somos o quê? A Bíblia está dizendo, irmão, que nós não apenas temos uma herança, nós somos a herança. E nós também temos a herança. E mais, a Bíblia diz que além de tudo isso, nós também somos co-herdeiros com Cristo. Isso é algo tão profundo, irmão, de compreender, quando a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, isso quer dizer mais ou menos assim, que tem algumas heranças, um nível de herança que Cristo se tornou herdeiro, que somente é dele, mas que por causa dele, nós vamos fazer parte disso. Nós vamos compartilhar da herança. Ou seja, eu sou herança, tenho uma herança, e ainda vou participar da herança com Cristo. Você está compreendendo isso? Tudo isso porque em Cristo eu sou filho, em Cristo eu sou herança. Você está compreendendo? Então, querido, em nome de Jesus, você precisa crer nisso. Você precisa crer que independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, independente do seu pecado, você é filho. Pastor, mas eu estou com umas coisas aqui que eu tenho que resolver, eu tenho uns pecados aqui que eu tenho que me arrepender. Querido, então faz isso. Arrependa-se, confesse, deixe. E seja, e desfrute daquilo que Jesus conquistou por você lá na cruz. Aleluia. Creia. Pastor, eu não me sinto filho de Deus. Se você já nasceu de novo, e porventura você não está se sentindo filho de Deus, talvez você tenha perdido um pouco da alegria da salvação. Foi o que aconteceu com Davi. Ele diz isso lá no Salmo 51, que ele perdeu a alegria da salvação, e a razão por que ele perdeu essa alegria foi porque ele havia pecado. Mas agora ele havia se arrependido. E ele ora a Deus dizendo, Senhor, restaura-me a alegria da tua salvação. E o Senhor lhe restaurou. Então creia, querido, você é filho de Deus. Você precisa ter essa convicção firme dentro de você. E o que vai comprovar isso? O que vai comprovar que você é filho de Deus vai ser a sua atitude diante das provações, diante das tentações, na sua rotina, no seu dia a dia, no que sai da sua boca, inclusive diante de Jesus. Se você observar na tentação, Jesus, ele usou a palavra, ele usou o seu testamento para declarar que ele é filho. Transforma essas pedras em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Salta daqui desse lugar alto, porque está escrito. Ele disse, mas também está escrito, não porás o Senhor teu Deus à prova. Ajoelha-te diante de mim. Disse, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. O filho não abre mão do testamento. Há uma declaração antiga que diz, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. É uma declaração simples, mas ela nos ajuda. Ela nos ajuda. Ela nos ajuda, especialmente nos dias de escuridão, a lembrar
daquilo que o Senhor Jesus nos diz nos dias de luz. Esse dia do batismo aqui foi um dia de grande luz. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mas logo em seguida, Jesus viveu dias de trevas. 40 dias de trevas. Mas foram nesses dias de trevas que ele se lembrou e fez uso das palavras que o Pai lhe deu nos dias de luz. Você é filho. Você já nasceu de novo, você é filho. Você já entregou sua vida para Jesus, você é filho. Em Cristo Jesus você é filho, você tem herança, você foi feito herança. Você tem valor. Não abra mão disso. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu peito assim e diga: em Cristo, eu sou filho, amado, independente dos meus defeitos, dos meus pecados, apesar dos meus pecados, eu sou amado, sou filho, e eu sei que o Senhor me ama. Senhor, me ajuda a te amar mais e a te honrar como um filho amado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus?